tá aí. Meus parabéns, hein? Mais um ano fazendo prevalecer o meme do acesso negado. O meme do falou espanhol, os caras tremem. Porque é assim que funciona com a gente, mano. Infelizmente. A gente ouve essas brincadeiras, mas no fundo a gente sabe que é verdade. Eu nunca vi um time pra ser tão pipoqueiro numa competição continental quanto o Corinthians é. E pior, além desse lado místico, que parece que não, mas existe e existe muito no futebol, o Corinthians não conseguiu fazer sequer o básico pra classificar. E olha que dessa vez o universo fez de tudo pra ajudar. É só ver, o Huracan já tava classificado, não tinha mais por que brigar, né, a não ser pela primeira posição, tanto é que mandou 9 reservas para campo, tava com a cabeça totalmente focada no campeonato argentino que eles estão na final. O Racing ainda abriu o placar contra o América numa falha bizonha do goleiro. Os caras conseguiram segurar uma vitória até o último minuto e mesmo que tomasse o empate, o Corinthians ainda só precisava de um mesmo empate para classificar e mesmo assim a gente está fora. Quer dizer, tudo conspirou pra gente passar de fase e no final das contas o próprio Corinthians é quem não quis. E por sinal, na hora eu não gostei, mas hoje, mano, agora eu fico até mais aliviado que saiu esse gol no final, porque a sensação que eu tenho vem de um jogo de Sul-Americana do Corinthians é que se a gente passasse pra essa repescagem, mesmo se pegasse um cara bobo da vida, mesmo se jogasse os 2 jogos em Itaquera, eu tenho certeza que a gente não ia passar, porque é um time que fede a medo, fede a fracasso quando o assunto é Conmebol. Parece que os caras só não querem estar ali. Sabe quando você vai numa festa que você não conhece ninguém e você só quer que aquilo acabe? Pois é, é a mesma coisa. Era exatamente isso que eu via olhando pra alguns ali. E olha que assim, eu sabia que taticamente esse time do Dorival não ia arrumar nada. Às vezes não arrumava nem com o Ramon também. Só que a diferença é que antes a gente ainda tinha uma expectativa de surgir uma genialidade ali, um Romero saindo do banco pra resolver, um Yuri fazendo gol no final, um Memphis achando uma bola de falta no escanteio, não sei, mas pelo menos antes você tinha essa expectativa. E agora que você não tem nem o Yuri, que o time tá cheio de volante, cheio de zagueiro, o Memphis jogando mais isolado que tudo, tipo assim, sobrou o que pra gente se apegar? No Garro? Pois é, ele teve que entrar pra resolver, não tava nem programado, mas ele teve que entrar cedo ali, ele teve que entrar com 10 minutos de jogo, porque se não fosse isso a gente não ia sair do lugar. E o cara no primeiro lance dele, numa falta quase do escanteio, conseguiu dar o primeiro chute no gol do Corinthians no jogo inteiro. Vocês têm noção? Assim, cara, é triste o que a gente viu, mas o pior é que não me surpreende nem um pouco. O Dorival, mano, por mais que eu veja alguns jogadores sem vontade, por mais que o Thales não saiba chutar uma bola, o Dorival também conseguiu piorar a única coisa que funcionava e dava resultado nesse time, que era o ataque. Esse negócio de arrumar a defesa ficou tão urgente na cabeça dele, ficou tão preso assim, ele ficou tão preso a isso, que até num jogo que você precisa vencer, ele me põe o Félix Torres na lateral, ao invés do Mateuzinho. O Coronado ficou fora pro Bidon. Pra que um meia, né? Pra que um meia se a gente tem o Ranieri dentro da área fazendo um pivô? Sabe, tudo errado, nada fazia sentido e não tá fazendo até agora, né? Eu mesmo só torço pra chegar logo esse Mundial, porque se a gente for depender desse arroz com feijão que ele tanto falou na coletiva, nós vamos passar fome. Ultimamente estamos só roendo osso e olhe lá, né? Quando tem pra roer, o cara com uma picanha na geladeira, filé mignon, alcatra, tudo do bom e do melhor, e no prato a torcida só vê o osso. Pelo amor de Deus, mano, 8 jogos, Dorival. 8 jogos e você ainda não se tocou. Que isso? Bom, mano, e agora indo para as notícias de fato, como a gente já viu que o Corinthians realmente não vai para lugar nenhum se continuar jogando com esse esquema aberto sem ter um pontinho de confiança no elenco, o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, trouxe que a prioridade máxima da diretoria no mercado hoje é trazer justamente um jogador de beirada e provavelmente até mais de um. Inclusive, quando eu falo diretoria, é mencionando no caso o Fabinho Soldado e amigos, né, pessoal do Cifute e tudo mais, porque o novo presidente, eu tenho certeza que tá totalmente fora dessa discussão. Enfim, eles enxergam essa necessidade como uma urgência tão grande no elenco, a ponto até de abandonar a política de preço zero caso for necessário. Ou seja, essa política só de trazer jogadores que estão livres no mercado não vai ser mais a única opção para essa posição. A ideia é de abrir o bolso mesmo se precisar, mesmo que não tenha nada nele, cara, mas de algum jeito vão injetar dinheiro para trazer esses jogadores, porque realmente não tem condições. O Dorival queria usar pontas nesse esquema dele e o mais ponta que ele tem no elenco é o Thales, que hoje mais parece o Leonatel com Black Power do que um jogador de verdade. E outra, o Thales ainda tá numa tristeza, mas pelo menos do lado esquerdo ainda tem. E o direito que joga o Carrilho, que a vida inteira foi ponta, beleza, mas só foi se reencontrar na carreira agora, com 34 anos, justamente de volante e de meia, que é uma posição que ele não precisa correr tanto. Então, mano, se antes a gente queria porque queria um zagueiro, não, porque tem que trazer um zagueiro, um lateral direito, um reserva pro Hugo, hoje a prioridade mudou. E não se espantem se fechar a janela com 2 pontas e nenhum zagueiro. Pois é, mano, a grana tá curta e é o que tá precisando, falou? Bom, e até como eu de certa forma previ há alguns vídeos atrás, o acordo com a Adidas, fechar um contrato com eles não é mais tanto o problema, porque meio que o Augusto deixou bem mastigado, né, só procurei analisar e enxergar na verdade uma forma de rescindir com a Nike, então pela parte da Adidas já estaria tudo certo, mas o que poderia acabar melando tudo isso, né, um dos motivos que eu citei, seria do próximo presidente de alguma forma não ir pra frente com essa ideia e acabar fechando com a Nike um contrato um pouquinho melhor. E foi justamente o que o Osmar Stabile deu a entender nessa primeira coletiva que ele deu, dizendo ali que não está por dentro do que
aconteceu, né, quando foi perguntado sobre isso, que respeita muito a Nike, né, falou todo um discurso bonito de que estamos com ela desde 2003, que é uma parceria muito bonita, de longa data, não pode se desfazer da Nike desse jeito que estão fazendo, enfim, né, deu um discurso fazendo parecer que a princípio não deve ir pra frente com essa troca. E por sinal, é engraçado saber que o vice-presidente do Corinthians, um cara que era pra ser o braço direito do presidente, não faz ideia do que tá acontecendo. O cara assumiu ontem e não sabe nem se tem acordo com a Adidas ou não tem, né, ele disse que ainda vai procurar saber. Enfim, não esperava algo muito diferente, confesso, mas é muito um discurso Andrés, cara. Da mesma forma que internamente, como um conselheiro, né, um conselheiro vitalício, ele pressionava a diretoria para fechar com a Globo na época, fechar com a Libra ao invés da LFU, pode estar acontecendo um movimento parecido com a Nike também. E pelo visto, né, o Osmar tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio até bem parecida com a do Andrés. E infelizmente, né, mas inclusive outra informação que saiu sobre essa proposta da Adidas é que além dos 69 milhões que eles pagariam anualmente pro clube, eles ainda dariam um aumento nos royalties que a gente teria, que no caso, né, é o dinheiro que eles pagam pelo uso da imagem do clube, onde hoje a Nike paga ali cerca de 10 milhões, 11 milhões por ano, enquanto a Adidas pagaria 35. Isso sem contar outras mudanças importantes também, como por exemplo a despesa com a compra de camisas, que o Corinthians paga, né, para usar as camisas, tem ali um crédito com a Nike, mas ele paga no final do ano o valor excedente. Então, com a Adidas isso ainda sairia mais barato, além de ter um custo fixo anual muito mais em conta também. Enfim, vendo tudo isso, a verdade é que só vão ficar com a Nike se forem burros ou se tiverem ganhando algo por trás. Fora isso, a única missão que o presidente tem que ter hoje, se é que ele vai fazer algo ainda nesse meio tempo, é de buscar uma maneira de rescindir com a Nike sem sofrer tantas penalidades para fechar com a Adidas. É isso, mano, ou continuar com esse contrato mequetrefe que a gente tem hoje. E não dá, né? E como primeira bomba, vamos dizer assim, que já caiu no colo do novo presidente, o All Sports, que também nunca fala sobre algo bom do Corinthians, trouxe que a atual gestão enfrenta uma situação financeira tão complicada, mas tão complicada, que tá tendo praticamente que escolher entre tomar um transfer ban ou ser excluído do Profut, já que no momento o dinheiro que tem em caixa não é o suficiente para pagar algumas dívidas a curto prazo, né, como por exemplo a rescisão do Ramon, que pode dar o transfer ban, a parcela de compra do Pedro Raul, que vai vencer nessa semana, e 2 prestações do Profut que estão atrasadas e que se chegar na terceira, a exclusão é de imediato. E o Profut, para quem não sabe, é basicamente um programa do governo que ajuda os clubes a financiarem suas dívidas com eles. Então, eu acho que vai ser o seguinte, cara, como as prestações são de curto prazo e você não tem como não pagar, logicamente o Corinthians não vai escolher entre pagar um e se ferrar no outro, mas de algum jeito vão pagar, como o próprio Stabile falou. E esse jeito, na minha visão, ou vai ser adiantando alguma cota de televisão, algum dinheiro que iria receber mais tarde, algo do tipo assim, né, ou fazendo outro empréstimo com um banco, ou quem sabe até recorrer a algum empresário. Só que nas duas, cara, infelizmente a gente já sabe o que acontece depois. Mas é isso, dívidas a curto prazo, sem dinheiro em caixa, vai fazer o que, Osmar? Te vira, o presente agora é tu, fi. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!